Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos e Segurança da Câmara de Vereadores de Porto Alegre apresentou ontem o mapa da violência na capital, trazendo um comparativo sobre as principais infrações e os grupos envolvidos nos crimes. O diagnóstico, como se esperava, não é positivo para a maioria das áreas avaliadas. Entre os principais indicadores, somente a violência contra a mulher teve queda, pelo menos isso. Entre os dados negativos, cresceu o número de adolescentes infratores ou vítimas de agressão. O jovem tanto agride como é agredido, ou até mais agredido do que agride. Aumentou em mais de 100% o número de mortes de pessoas negras. Para ampliar as informações deste levantamento, debater alternativas para a melhora da segurança e a diminuição da violência, nós estamos propondo o Conversas Cruzadas, que está começando. O Mapa da Segurança analisou os indicadores criminais da capital de janeiro de 2012 a setembro de 2014. Houve aumento de 16,6% no número de homicídios. 1 em cada 4 assassinatos no estado acontece em Porto Alegre, principalmente nos bairros Restinga, Santa Teresa, Bom Jesus e Rubem Berta. O relatório diz ainda que os homicídios estão associados ao tráfico de drogas, com a disputa de gangues por pontos de venda. O levantamento mostra que aqui no Presídio Central de Porto Alegre, 60% das prisões são por tráfico de drogas. Em todo o estado, o número de presos por tráfico cresceu mais de 1000% nos últimos 5 anos. Os recordistas em apreensões de drogas são os bairros da Zona Norte, do Extremo Sul, Partenon e Lomba do Pinheiro. Nas escolas, o número de ocorrências de agressões aumentou 46%. A Secretaria da Educação diz que estão sendo montados comitês de prevenção. Pais, professores e alunos participam de um curso de mediação de conflitos para evitar o agravamento da violência. Inspirado na ideia de que os conflitos devem ser resolvidos através do diálogo, inspirado na ideia de que o conflito não se resolve pela força, não se resolve pela vingança, se resolve por uma retomada e um reconhecimento dos erros. Os dados também apontam que o registro de ocorrências é inferior à violência sofrida pela população. Cerca de 70% das pessoas furtadas ou agredidas não procuram a polícia. São convidados do programa o delegado da Divisão de Planejamento e Coordenação na Polícia Civil, Antônio Salvador Lapis, o presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel Marcos Paulo Beck, o vereador do PT em Porto Alegre, Alberto Kopetic, e a vereadora do Partido Progressista, Mônica Leal. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sistema Fecomércio, com você, a gente faz a economia girar. Univates, para quem explora, as dúvidas nunca acabam. E Fruc, viver é do jeito que você gosta. Eu vou começar com os dois vereadores que, ao fim, apresentaram à sociedade o levantamento que a nossa Câmara realizou. Mônica Leal, o que te assustou e o que te motivou a bradar depois dos resultados conhecidos? Vou começar pelo lado bom, então. O que me motivou, o que me deixou satisfeita, boa noite aos telespectadores, obrigado pelo convite, pela oportunidade de debater esse assunto, que é um sentimento comum a todos nós, o medo, a violência, que cada vez está maior e não temos mais hora, nem dia, nem bairro, assola todas as ruas do nosso Rio Grande e da nossa capital principalmente. O que me deixa muito satisfeita é que a comissão, a nossa comissão, como a gente chama, que o vereador que pediu a presidente, eu sou a vice-presidente, ela é formada por vereadores de vários partidos. E um sentimento comum a todos esses vereadores, a questão da violência, da insegurança na capital, sobrepôs siglas partidárias, ideologias políticas, e nós trabalhamos unidos, buscando essa questão de entender o que está acontecendo em Porto Alegre. E esse relatório, ele aconteceu com muitas reuniões, se não me engano, foram mais de 55 reuniões, perguntas, pedidos de informações para áreas, querendo entender
os bairros onde acontecem maior violência, apreensão de drogas, o que está acontecendo com as crianças na escola, por que a evasão escolar, a violência com a população idosa, que é um dado que eu fiquei, e aí vem a tua pergunta, o que mais me assustou. Eu quero dizer que o que mais me assustou foi a violência com os idosos, que cresceu assustadoramente. Nós temos hoje uma população de idosos em Porto Alegre maior do que crianças e adolescentes. E esse idoso, ele, por suas limitações físicas, ele se torna frágil e ele está sofrendo, sim, violência, muitas vezes na própria casa, nos locais onde ele é depositado ou ele fica para enfim, receber cuidados, e as denúncias também cresceram muito, elas são graves, e é um trabalho que, ao mesmo tempo que me encantou, que nós unidos estamos aqui hoje debatendo qual é o objetivo disso, é trazer um planejamento em várias esferas, federal, estadual, municipal, nos colégios. O Cupit vai colocar bem essa questão da evasão escolar, nós já falamos sobre isso na comissão. Então, na minha opinião, a união de forças é que poderá, sem dúvida, nos levar a uma luz no fim do túnel. Vereador, que preside a comissão, que teve essa iniciativa de fazer esse levantamento, esse recorte na capital, e o que vem a seguir, o que pode o município, o que cabe ao município acrescentar àquelas instâncias que já estão até previstas na Constituição, mas de qualquer sorte tem muito espaço para o município trabalhar. Bom, boa noite, os telespectadores, Brito, os convidados, colega Mônica. Acho que só para sublinhar, né, essa importância dessa iniciativa que a gente fez realmente de forma suprapartidária, né, tentando criar um novo instrumento para que a cidade, a cada final de ano, possa fazer uma autoavaliação. O que evoluímos, o que regredimos, o que deu certo, o que não deu ao longo deste ano, né, que destaques positivos a amplificar, o que enfrentar de modificações. Então, acho que nós conseguimos, né, fazer esse trabalho inspirado em outras iniciativas de outras cidades do mundo, né, que a partir dos parlamentos, que não é só fazer lei, o papel do parlamento, acho que a gente desenvolveu esse outro braço, que é a fiscalização da política pública, a análise, o mapa, que será um livro, né, de 300 páginas a ser lançado na terça-feira, dia 9, fica o convite aqui a todos, né, para estarem na Câmara às 14 horas, mas ele faz também uma avaliação de todas as leis que o próprio Parlamento Municipal já aprovou e não é implementado na cidade, né? O povo muito bem diz, né, que o problema não é falta de leis, é falta de aplicá-las. Então, esse balanço mais global. E mais do que os indicadores, nós procuramos fazer uma análise da gestão, né? Todos os indicadores de atividade policial cresceram. As nossas duas polícias trabalharam mais, né? Melhores resultados na apreensão de armas dos bandidos, prisões, carros recuperados. Então, os indicadores, o nosso problema não é a falta, como nós sabemos, da atividade policial. E o que o estudo nos indica é que talvez esteja faltando um planejamento integrado entre elas, mas mais do que isso, entre elas e as políticas locais, municipais, a rede de saúde, a rede de escola, a rede de assistência social, para que a gente tenha uma intervenção não só reativa, como a gente faz hoje, mas efetivamente a gente passe a apostar em estratégias bem planejadas, com indicadores transparentes, com metas, com uma metodologia. A gente sentiu falta ao longo dessas reuniões que a gente fez. Com certeza, cada instituição faz o seu trabalho muito bem e nós não temos nenhuma competência, inclusive, para analisar a qualidade da investigação da civil ou a qualidade do policiamento ostensivo da brigada. Mas nós percebemos uma falta de planos integrados. As nossas forças públicas, todas, isso aqui não é uma queixa A ou a B, é uma cultura, uma tradição, né, até do serviço público, não só na área de segurança, não tem sentado para discutir o problema e traçar estratégias conjuntas. A não ser numa área que a gente encontrou, tu até citaste no início do programa, a violência contra a mulher. Esta é o único segmento
onde a violência teve uma leve redução. Não por acaso, é o único segmento em que as políticas avançaram e começaram a trabalhar de forma articulada. A DEAN, as delegacias da mulher se fortaleceram, a Brigada criou a Patrulha Maria da Penha, que visita a casa da mulher, a SUSEP criou a tornozeleira, para colocar no homem agressor, o IGP criou a Sala Lilás, para melhorar a qualidade da prova, e trabalham junto com a Prefeitura, né, o Centro de Atendimento da Mulher, a Casa de Abrigo. Então, começou a se formar uma rede. Não por acaso, os indicadores começam a cair. E a ponta final do Judiciário também tem tido agilidade. Estão criando, inclusive, mais varas especializadas. Exatamente, específicas sobre isso, junto com o MP, junto com a Defensoria. Quer dizer, quando o Poder Público, nós achamos mais de 7.500 servidores, a gente fala muito do problema do efetivo, que é real e a gente pode tratar sobre ele, o mapa mostra também isso. Mas mais do que efetivo, a discussão que o mapa quer levantar é a qualidade dessa gestão integrada. Né? Deixar esse desafio para todos nós. Isso é um desafio para a mídia, para os políticos, para as instituições, para que a gente junto consiga dar esse passo adiante para melhor aproveitar os recursos que a gente tem. Quando o vereador citou a Defensoria Pública, é um aspecto emblemático do trabalho de rede nesta cultura nova, felizmente, de minimizarmos a violência contra a mulher, a violência doméstica, por consequência, e a aplicação de toda a potencialidade da Lei Maria da Penha. A Defensoria Pública é emblemática porque ela se entrega plenamente à atividade, porque, na maioria dos casos, são 2 defensores públicos representando os envolvidos, porque o defensor público acolhe a mulher que é vítima de violência e o agressor que também tem direito a ser defendido, e não é raro, ao contrário, é frequente ver-se uma audiência com 2 defensores públicos, mas é importante que haja esta integração e esta entrega. Coronel, a Brigada Militar, cabe o primeiro enfrentamento, a Brigada Militar e a do policiamento ostensivo. A gente sabe, é histórico. Nos últimos 10 anos, a gente sempre faz esse confronto, o contingente vem se reduzindo, as renovações do contingente não têm sido, quem sabe, no ritmo que se esperava. Como é que os oficiais e a sua entidade de classe veem isso tudo? Bem, realmente, o primeiro, cumprimentando ao nosso apresentador, aos debatedores, cumprimentando, inclusive, os vereadores pelo trabalho que fazem, porque hoje nós começamos a ter consciência que segurança pública é um dever de todos, não é só transferir para o Estado, cada um de nós tem esse dever. No caso da corporação, a Brigada Militar, ela efetivamente tomou um novo foco a partir da Constituição Federal de 88. Eu, inclusive, fui assessor legislativo na época, trabalhei na elaboração da Constituição, na assessoria, né? Contando com o apoio de todos os deputados e senadores gaúchos, mas de todo o Brasil. Ali nós definimos exatamente a função da Brigada na Polícia Ostensiva, mas convém rapidamente dizer para toda a sociedade que a Brigada, muito mais do que polícia, ela trabalha no socorro à comunidade. A Brigada é a primeira a chegar nos distantes rincões do Rio Grande do Sul. Ela age como juiz de paz, aproximando briga de casal, de vizinhos. Ela faz parte, em suma, a Brigada está completamente inserida no território do Estado. Entretanto, nós temos um Estado com um crescimento vegetativo bastante grande. O Rio Grande vem, ao longo desses anos, aí crescendo, como todo o Brasil. E os nossos efetivos, ao contrário, não têm acompanhado esse crescimento. Então é preciso termos homens preparados, cada vez mais bem preparados, para enfrentar as demandas sociais, que são múltiplas agora, como o problema do menor, que é uma realidade a cada dia, o problema das minorias, todas elas, sem citar A ou B. Então nós precisamos de efetivo e de homens preparados. Por outra, talvez até fugindo, vereador, apresentador, o tema do debate, eu entro, quanto à Brigada Militar, num aspecto que eu, quando fundei a associação, com um grupo de oficiais, fundei a Associação dos Oficiais da Brigada,
queríamos que o comando da brigada, como é de outras instituições, Ministério Público e outras, escolhido numa lista tríplice, ou quarta, ou sextupla. E o comando da brigada, até hoje, em sucessivos governos, sem citar governo A ou B, é escolhido por uma questão política partidária. Quanto maior a vinculação do coronel da brigada com aquele partido político, ele é escolhido. Então, nós precisamos de novos governos que, dentre os pares, sejam escolhidos os melhores preparados e com compromisso exclusivo com a sociedade e não compromisso exclusivo com o partido no poder. Então, nós temos que trabalhar para que os órgãos públicos, como as polícias, sejam instituições do Estado e não instituições do governo. Então, assim, nós temos convicção que estaremos cada vez mais colaborando para o aperfeiçoamento, inclusive disso, muito bom, que os vereadores pregam. Delegado Antônio Salvador Lopes, planejamento. Os números estão postos, eu tenho certeza que eles não são estranhos à polícia, a polícia deve conhecê-los sobejamente. E, em cima desta realidade, que novos rumos, o que deve ser mantido, estimulado e o que deve ser, quem sabe, alterado nas estratégias policiais? Brito, muito boa noite pela oportunidade de participação, mais uma vez aqui do seu programa. Muito boa noite aos colegas de bancada. Brito, acho que primeiramente é importante nós fazermos uma reflexão das multifacetas que envolvem a questão da criminalidade. Uma delas, e muito bem colocada pela vereadora, é a questão da educação. O próprio estudo mostra que em torno de 60% das pessoas que vão ao cárcere não têm o primeiro grau completo. Um outro aspecto que julgo bastante importante, a questão socioeconômica. Verificamos que 5 bairros da cidade, os citados ali com a inclusão de Santa Teresa, 40% dos homicídios de Porto Alegre. Santa Teresa, onde estamos? Exatamente. Exatamente, aqui no morro onde está a TV. Nós temos 40% do volume de homicídios dolosos consumados. Vamos dizer aqui, não estou falando de homicídios tentados e consumados, estou falando dos consumados. São bairros menos favorecidos, né? E que temos leituras para fazer a partir disso. Então, os números para se enfrentar a criminalidade devem ser analisados de uma forma ampla, com as suas diversas facetas, através dos seus diversos prismas, para que a gente entenda o que está acontecendo e a gente possa colocar ações para que o enfrentamento dessa criminalidade que está cada vez mais organizada. E esta organização tem que existir dos entes estatais para que esse enfrentamento seja feito a contento. Uma outra questão muito importante também, Brito, que eu vejo é a questão da sensação de punição, que muito se fala. Processos céleres. A polícia tem um fato, elucida este fato é encaminhado para os outros atores da persecução penal. E a gente verifica que muitas vezes se demora muito para que uma efetiva punição aconteça àquele cidadão que cometeu uma infração. Quando o senhor fala nos outros atores, está falando no Ministério Público e Poder Judiciário. Exato. E incluo também a questão do sistema carcerário, que é tão importante quanto dentro deste contexto, cada um com a sua parcela de importância. Então, são diversos fatores que devem ser analisados e que devem ser refletidos. Essa informação, os homicídios, 40% aproximadamente, estou falando de dados de 2013, né, para pegar um ano fechado, para facilitar esse entendimento estatístico, estão concentrados em 5 bairros de Porto Alegre. Bairros com problemas socioeconômicos. Muitos relacionados a esses crimes com o tráfico de drogas. O chamado, está na moda, o traficocídio. Aquele homicídio que tem como causa o tráfico de drogas. Então, a reflexão sobre esses números, eu acho que é o primeiro ponto, sobre esses números, sobre essas situações, para que a gente consiga, como Estado, fazer um serviço certo e que vá refletir na vida de cada uma das pessoas da nossa sociedade. Quando se fala na incidência crescente de homicídios como decorrência do narcotráfico, são 2 modelos, ou seja, eliminar o mal pagador, o cliente que não pagou, e também a disputa pelo espaço entre os traficantes. A própria rivalidade entre eles, né? Exatamente. Porque no momento em que
há uma prisão de uma determinada pessoa que coordena em determinada região o tráfico de drogas, naturalmente ele deixa um sucessor. Só que é enfraquecida este grupo que teve o seu líder encarcerado. Então, a natural sensação de que aquele ponto de droga pode ser disputado. E, em decorrência disso, acabam acontecendo muitos desses homicídios que a gente está mencionando. É um dos fatores. E quando ele fala em organização, coronel, a visão da antiguidade, merecimento e hierarquia no narcotráfico é absolutamente lúcida. Ou seja, quando o delegado e seus investigadores conseguem pôr a mão em um determinado narcotraficante, que ele vai lá para as galerias, que já estão até previamente estabelecidas. Sim. O presídio central já se sabe, quem vem do Santa Teresa, quem vem da Bom Jesus, já se sabe para que galeria vai. O próprio Estado organiza. Exatamente, não. A galeria organiza e o Estado tem que conviver com isso. O mapa que vocês têm aqui, da pesquisa, eu posso assegurar, e o delegado me confirmará, eu tenho certeza, que é bem íntimo com a investigação, é o mapa que se reproduz lá no prédio do Central. Sim, você chega lá no Central, está lá na parede. Como é que é? Mas uma coisa que eu acho que é importante é o seguinte, o mapa também mostra que no Central nós temos só 3% de presos por homicídio. Sim. Então, isso aí já são debates a partir do mapa, né, sobre caminhos para se fazer. Eu pessoalmente, nós já debatemos aqui outras vezes, tem uma ideia que é o seguinte, bom, a maioria dos homicídios são cometidos em razão do tráfico. Logo, é uma falsa lógica, na minha opinião, os homicídios só cairão quando reduzir o consumo de drogas. O que não é verdade, né? Várias cidades do mundo, Nova York é a mais conhecida, e não tem problema que ela seja por um viés mais conservador da política de segurança, não tem problema. Acho que é um bom exemplo. Nova York reduziu em 92% os homicídios. O consumo de cocaína só aumenta. Na ilha de Manhattan consome 11 vezes mais cocaína que em todo o Rio de Janeiro. Mas a política de segurança, ela conseguiu se remodelar para fazer a prevenção junto às comunidades. E também a teoria da janela quebrada, e a investigação. Muito. Mas e o primeiro passo, e o nosso mapa trabalhou isso, foi a questão do controle da polícia. A iniciativa da polícia de Nova York, né, da teoria das janelas quebradas e da tolerância zero, foi dentro da polícia. Eles mandaram 33% dos policiais de Nova York para a rua em 5 anos, antes de começar as ações externas. O nosso Conselho de Polícia tem sido rigoroso. A Brigada Militar, inclusive, tem mais agilidade por questão institucional e legal. A Brigada Militar tira a farda, tira da tropa... E entrega à justiça. Exatamente. Mas 70% dos questionamentos à ouvidoria não tem resposta. Nós ainda precisamos... A ouvidoria da Brigada? A ouvidoria, não. A ouvidoria de segurança pública do Estado, que não está mais vinculada, né, a nenhuma corporação. E o que se discutiu, né, a necessidade desse controle ter mais transparência. Inclusive, o que nós identificamos, realmente, a Brigada tem muitos processos internos, a imensa maioria é por problemas de disciplina interna. Sim. Poucos processos por corrupção, por exemplo. Né? Então, precisamos evoluir. Isso é natural, isso não é nenhuma crítica, é fortalecer. Quanto mais nós tivermos capacidade de depurar e transparência, especialmente em relação à ouvidoria, né, que 70% dos questionamentos da ouvidoria, simplesmente nenhuma das duas corporações respondem. Bom, já evoluiu para 30%, mas que a gente possa evoluir cada vez mais nessa relação de autocontrole interno e com a sociedade. Então, quando eu falo, eu vou concluir com o delegado, quando eu falo na hierarquia, na disciplina e na organização do crime, quando o delegado põe as mãos num narcotraficante, que ele vai lá para a galeria, de lá vem o recado, não tem problema, outro vai para o lugar deste. Há uma linha sucessória estabelecida. Quando quebram esta linha, acontecem os conflitos. Acontecem os conflitos. Ou seja, cada vez que o delegado prende e recolhe alguém, ele sabe que tem uma ocorrência como desdobramento. Estou só fazendo uma parte aqui rapidamente. Não há dúvida que nós, Polícia Civil como instituição, e falo por ela, temos os nossos problemas e as nossas mazelas internas, o que é absolutamente normal em qualquer instituição.
não vejo como um problema que esteja dentro deste contexto que está sendo discutido em relação ao mapa da violência. É algo natural, como qualquer instituição, e nós estamos vendo agora recentemente no país, né, quebras de paradigmas, né, com investigações em instituições que jamais se imaginou. Isso é extremamente salutar. Então são problemas absolutamente normais, tudo dentro de uma média, por assim dizer, dentro do contexto da instituição. Mas jamais isso ser causa também deste contexto de criminalidade que a gente está enfrentando atualmente. Coronel, a sua visão, a visão dos oficiais da Brigada Militar sobre justiça militar? Esse é um tema que até gostaria que alguém da Justiça Militar defendesse. Eu hoje sou um oficial da reserva, não faço parte da Justiça Militar. Penso que ela tem ajudado bastante até a recompor a disciplina, manter a hierarquia, manter os valores. Agora, efetivamente, é um assunto que precisa ser estudado no futuro. Nós temos que... Assim como o comando da tropa, o acesso ao tribunal também deve ser revisado? Também deve ser revisado, até porque hoje a brigada hoje é carreira jurídica, mas aqueles oficiais mais antigos não vinham de carreira jurídica, vinham de uma academia de 4 anos. E ali é tão pura e simplesmente por escolha do governador. Basta ser oficial do último posto, não necessariamente precisa ter ser bacharel em direito. Tá? Então essas coisas têm que ser revisadas, até porque nós precisamos de uma justiça efetivamente efetiva e não uma justiça elitista para aqueles que chegam lá. E mais, aqueles que chegam lá têm que ter muito mais identificação com a tropa, porque foram tropier, passaram pelos problemas que a tropa passa, enfrentam os problemas que a tropa passa, do que aqueles oficiais que normalmente chegam oriundos dos gabinetes, porque serviram junto a autoridades. São assuntos que ninguém da brigada vai gostar que eu diga, mas eu estou aqui e meus pontos de vista eu defendo. Muito bem. Vamos ao intervalo e já voltamos com a repercussão deste mapeamento da violência em Porto Alegre. A segurança pública sempre está na pauta do Conversas Cruzadas. Por isso que nós estamos mergulhando também neste levantamento. Já voltamos. Não está gravando?